O vídeo de hoje é bem curtinho. Nele eu vou falar bem rápido sobre a origem do nome da cidade de São Paulo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que está inscrito no canal. Que a gente conseguiu chegar nessa semana à marca de 200 inscritos. E é muito bom, é muito importante chegar a essa marca. Um canal que começou há poucos dias, com recursos técnicos limitados, mas um conteúdo de excelente qualidade. E a você que não está inscrito ainda, eu quero te convidar, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo conteúdo desse canal, que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, para compartilhar as informações, compartilhar um pouco do conhecimento histórico que eu tenho com você. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes, professor de História, e rapidamente nós vamos falar sobre a origem do nome da cidade de São Paulo. Eu sei que muita gente conhece, mas muita gente também não conhece, e eu quero refrescar um pouco a memória de quem sabe, mas não lembra a história toda, e claro, compartilhar com você que não sabe nada sobre a origem do nome da cidade mais importante do Brasil em vários aspectos. São Paulo é uma cidade que tem uma relevância enorme, não só no cenário nacional, mas no cenário global. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. É a cidade mais populosa do continente americano e do hemisfério sul do planeta, né? De todo o hemisfério sul, São Paulo é a cidade mais populosa. E sozinha a cidade de São Paulo tem 11% do PIB brasileiro. Lembrando que o Brasil tem 5 mil, de acordo com o último número que eu vi, pelo menos, eram 5.570 municípios brasileiros. E apenas um município, a capital paulista, tem 11% do PIB nacional, sem falar outros aspectos financeiros que demonstram a importância, a relevância que São Paulo tem, enquanto o Rio é uma cidade que tem esse viés mais cultural, mais artístico, mais turístico até, apesar de São Paulo também ser uma cidade turística, mas São Paulo ocupa uma relevância econômica muito maior do que o Rio de Janeiro, né? no cenário nacional, no cenário brasileiro e também internacional. É considerada, de acordo com vários rankings, a 11ª cidade mais globalizada do mundo e importantíssima como sede de várias empresas, de multinacionais, bancos, enfim. É uma cidade importantíssima e é dela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos recapitular só um pouquinho. Eu falei num vídeo anterior sobre a presença de indígenas e franceses no Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui no card para você conferir depois. Mas lá eu falo um pouquinho de como foi a origem das capitanias hereditárias no Brasil. E São Paulo tem origem na capitania de São Vicente. O Brasil não tinha o contorno, não tinha o tamanho que tem hoje. Naquela época existia a linha do Tratado de Tordesilhas. E a linha do Tratado de Tordesilhas passava mais ou menos no meio do que é o território brasileiro de hoje. Só que a coisa corria meio frouxa. Não havia uma delimitação exata. Muitos historiadores, geógrafos, especialistas apontam a linha de Tordesilhas passando em regiões completamente diferentes. Algumas colocando ela mais ao leste, diminuindo a parte portuguesa do território brasileiro, e outras colocando a linha mais a oeste, fazendo com que a fração espanhola do território brasileiro fosse menor. E é aí que começa a discussão, porque de acordo com alguns especialistas, a cidade de São Paulo estaria a leste do Tratado de Tordesilhas, ou seja, na parte portuguesa. Já para outros especialistas, a linha do Tratado de Tordesilhas passaria à direita da cidade de São Paulo, passaria a leste, incluindo a cidade de São Paulo, hoje, no que seria naquela época o território espanhol. O fato é que o trabalho de alguns religiosos, principalmente jesuítas,
dentre eles José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, foi muito importante nesse processo de ocupação e interiorização da capitania de São Vicente. É quando eles iniciam um trabalho de evangelização de alguns índios numa parte no interior da capitania, numa região chamada Piratininga. E eles ali fundam um colégio. E é esse colégio que é o núcleo, se torna o núcleo inicial do que é hoje a cidade de São Paulo. E com certeza você já ouviu falar de Piratininga. Piratininga significa secar o peixe. É uma atividade que os índios faziam, que era basicamente isso. Pescavam o peixe e colocavam o peixe ao sol para secar. E a essa atividade eles nomeavam como Piratininga. E aquela região do Pátio do Colégio que a gente conhece hoje no centro de São Paulo, bem pertinho ali da Praça da Sé, é de fato o marco inicial da cidade de São Paulo. É ali que tudo começou, onde tudo surgiu, bem pertinho ali do Vale do Anhangabaú. Vamos lembrar o seguinte, o Vale do Anhangabaú, na verdade, era um rio que foi canalizado, foi destruído, né? Desapareceu praticamente, e do outro lado está o rio Tamanduateí. Então ali é de fato a origem da cidade de São Paulo. Aquele prédio não é original, é uma reconstrução que foi baseada ali nas plantas, nos documentos dos séculos XVI e XVII. Tá, Guilherme, você explicou tudo, mas não disse ainda por que São Paulo. É simples. A cidade de São Paulo tem esse nome porque a data que marca a inauguração, a abertura da escola, foi o dia 25 de janeiro de 1554, que é quando a Igreja Católica comemora a conversão do apóstolo Paulo, do apóstolo São Paulo, quando ele deixa de ser Saulo de Tarso e torna-se de fato Paulo. Existem duas datas, né? 29 de junho e o dia 25 de janeiro. E é nessa data que São Paulo comemora todos os anos o seu aniversário de fundação. E falando da cidade de São Paulo, a minha homenagem hoje é um dos clubes mais tradicionais, não só de São Paulo, mas também do Brasil, a Portuguesa, que foi campeã paulista, foi campeã do Torneio Rio São Paulo, foi vice-campeã brasileira em 96, perdeu a final pro Grêmio, e jogou Copa Comebol, jogou Copa Sul-Americana, teve uma equipe que encantou o Brasil no início da década, a Barcelusa, e que passa por um momento de muita dificuldade hoje. Infelizmente não joga nenhuma divisão do futebol brasileiro. E o meu desejo é que a Portuguesa possa retornar em breve aos principais palcos do futebol brasileiro, de onde ela nunca deveria ter saído. E o meu abraço, meu respeito, meu cumprimento à valorosa torcida da Portuguesa, que está sempre ali no Canindé, presente, lutando por essa equipe que é tão importante na história do futebol brasileiro. E para você que ficou até agora, eu quero agradecer e te pedir mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, que é muito importante para mim que esse trabalho alcance mais pessoas e que mais conhecimento seja compartilhado. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo.